Você sabia que o destino de uma nação inteira foi transformado por um jovem pastor armado apenas com uma funda e uma fé inabalável? Fique comigo até o final para descobrir como Davi, o improvável escolhido, mudou a história e deixou um legado eterno que ecoa até os dias de hoje. Era uma época de incerteza em Israel. Após anos de conquistas sob a liderança de Josué, o povo de Deus enfrentava divisões internas e ameaças externas. Enquanto tribos rivais se fortaleciam ao redor, Israel buscava uma identidade, uma liderança que pudesse unificá-los e protegê-los. Em meio a esse cenário, Deus estava prestes a realizar algo extraordinário, usando alguém que ninguém esperava. Belém, uma pequena cidade escondida nas montanhas de Judá, era o lar de Jessé, um homem simples com 8 filhos. Entre eles estava Davi, o mais jovem, relegado ao trabalho menos nobre, cuidar das ovelhas. Enquanto seus irmãos mais velhos desfrutavam do respeito e das responsabilidades importantes, Davi vivia à margem, isolado nas colinas. Mas para ele, aquelas longas horas no campo eram uma escola divina. Ali, sob o céu estrelado, ele aprendia a ouvir a voz de Deus e a confiar nele em todas as coisas. As tarefas de Davi não eram simples. Ele precisava proteger o rebanho de predadores como leões e ursos. Essas experiências moldaram sua coragem e desenvoltura, mas, acima de tudo, fortaleceram sua fé. Cada confronto com uma fera era um lembrete de que sua força não vinha de si mesmo, mas do Senhor. Davi sabia que sem Deus ele não seria nada. Era essa dependência completa no Altíssimo que o diferenciava dos outros homens. Enquanto Davi cuidava das ovelhas, um evento crucial estava para acontecer. Deus havia rejeitado Saul, o primeiro rei de Israel, por causa de sua desobediência. Agora, o Senhor enviaria o profeta Samuel para ungir um novo rei. Samuel, obediente à direção divina, foi à casa de Jessé, instruído por Deus a escolher um dos filhos daquele homem para liderar Israel. Quando chegou, Samuel imediatamente foi atraído pela aparência imponente de Eliabe, o filho mais velho de Jessé. Mas Deus o corrigiu dizendo: "Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o exterior, mas o Senhor olha para o coração." Um a um, os filhos de Jessé foram apresentados a Samuel, mas nenhum deles foi escolhido. Finalmente, Samuel perguntou: "Estes são todos os teus filhos?" Jessé respondeu com hesitação: "Ainda falta o mais jovem, mas ele está cuidando das ovelhas." Para Jessé, Davi não era sequer digno de consideração. Mas Samuel insistiu: "Manda buscá-lo, pois não nos assentaremos à mesa até que ele venha." Quando Davi entrou, jovem, ruivo e de boa aparência, Deus falou ao coração de Samuel: "Levanta-te e unge-o, porque este é ele." Imagine o impacto daquele momento. O filho desprezado, relegado ao trabalho mais humilde, foi escolhido por Deus para ser rei sobre Israel. Enquanto o óleo sagrado escorria por sua cabeça, Davi não apenas foi ungido como rei, mas foi cheio do Espírito de Deus. Ali, diante de sua família, começava uma jornada que mudaria para sempre a história de Israel. Mas, mesmo após sua unção, Davi não foi imediatamente ao trono. Ele voltou para as colinas, para as ovelhas. Não houve coroas, nem aplausos, nem reconhecimento imediato. Isso porque Deus estava mais interessado em preparar o coração de Davi do que em posicioná-lo no poder. Cada dia no campo, cada batalha contra predadores, cada salmo que ele compunha era parte de um treinamento espiritual. Deus estava moldando nele o caráter de um rei, um líder que confiava plenamente no Senhor. Davi aprendeu que ser grande aos olhos de Deus não era sobre status ou aparência, mas sobre submissão e obediência. Ele compreendeu que antes de liderar o povo, precisava aprender a servir. Essa lição
era crucial para o plano de Deus, pois Davi não seria apenas um rei. Ele seria um símbolo de como Deus usa os improváveis para realizar seus propósitos. Enquanto o mundo via apenas um pastor, Deus via um guerreiro, um poeta, um líder. E essa visão divina não apenas transformaria Davi, mas moldaria o futuro de Israel e, eventualmente, abriria caminho para o Messias. O exército de Israel estava reunido em um vale, mas não havia coragem em seus olhos. Do outro lado, os filisteus, inimigos implacáveis, esperavam para o combate. Entre eles, um homem se destacava, uma figura imponente que fazia até os soldados mais experientes tremerem. Golias, um gigante com quase 3 metros de altura, era a personificação da força bruta e da arrogância. Ele desafiava Israel diariamente, zombando de seu Deus e de seu povo, e oferecia uma proposta: um duelo. Escolha um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, seremos seus servos. Mas se eu o vencer, vocês nos servirão. Por 40 dias, sua voz ecoou pelo vale, mas ninguém ousava enfrentá-lo. Enquanto isso, em Belém, Davi continuava com sua rotina de pastor. Ele não sabia que sua vida estava prestes a mudar de forma dramática. Seu pai, Jessé, pediu que ele levasse suprimentos aos seus irmãos, que estavam no campo de batalha. Sem hesitar, Davi obedeceu, sem imaginar que estava caminhando para um dos momentos mais decisivos da sua vida. Ao chegar, Davi viu o estado dos soldados israelitas. Eles estavam dominados pelo medo, desanimados e incapazes de agir. Foi então que ele ouviu pela primeira vez o desafio de Golias. Diferente dos outros, Davi não ficou aterrorizado. Em vez disso, ele ficou indignado. Quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele perguntou. Para Davi, aquela não era uma batalha comum. Era uma questão de fé e de honra ao Senhor. Como poderiam permitir que um homem insultasse o Deus Todo-Poderoso? Sua determinação chamou a atenção. Alguns soldados levaram suas palavras até Saul, o rei de Israel. Quando Davi foi levado diante do rei, ele se ofereceu para lutar contra Golias. Saul olhou para aquele jovem com descrença. Você não pode lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi respondeu com convicção. Ele contou como Deus já o havia livrado das garras de leões e ursos, enquanto protegia o rebanho. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará da mão deste filisteu. Convencido pela fé inabalável de Davi, Saul concordou em deixá-lo lutar, mas tentou equipá-lo com sua armadura real. Contudo, para Davi, aquilo não fazia sentido. Ele não precisava de armas grandiosas ou proteção humana. Ele precisava apenas do que sempre confiara: Deus. Assim, ele pegou sua funda, escolheu 5 pedras lisas de um riacho e foi ao encontro do gigante. O contraste entre os dois era impressionante. Golias, coberto de armadura, carregava uma lança que parecia uma árvore e tinha um escudeiro à sua frente. Já Davi era apenas um jovem com roupas simples, uma funda e algumas pedras no bolso. Quando Golias viu Davi, ele riu com desprezo. Por acaso sou um cão para vires a mim com paus? Ele amaldiçoou Davi e prometeu dar sua carne às aves do céu e às feras do campo. Mas Davi não se intimidou. Em vez disso, ele respondeu com uma confiança que não vinha de sua força física, mas de sua fé. Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará em minhas mãos. Com uma coragem que desafia a lógica humana, Davi correu em direção ao gigante. Ele colocou uma pedra em sua funda, girou-a no ar e a lançou com precisão. A pedra atingiu Golias bem na testa, derrubando-o no chão. O silêncio tomou conta do vale. Em um momento que parecia impossível, o gigante estava derrotado. Mas Davi não parou por aí.
Ele correu até o corpo de Golias, pegou sua própria espada e o decapitou, segurando a cabeça como um troféu de vitória. Quando os filisteus viram que seu campeão estava morto, fugiram em pânico, e o exército de Israel os perseguiu, garantindo uma vitória esmagadora. Daquele dia em diante, o nome de Davi foi gravado na história de Israel. Ele não era mais apenas um pastor, era um herói, um libertador e, acima de tudo, um exemplo vivo de como a fé em Deus pode superar qualquer obstáculo. O que Davi fez naquele dia não foi apenas uma demonstração de coragem física, mas uma proclamação de que o poder de Deus é maior do que qualquer força humana. No entanto, com a fama também vieram novos desafios. O coração humano, mesmo quando é o escolhido de Deus, não está imune às complexidades da inveja, do orgulho e do medo. Enquanto Israel celebrava Davi, o rei Saul começava a ver nele uma ameaça. Mas naquele momento, no campo de batalha, uma coisa era clara: Deus estava com Davi e seu destino estava apenas começando a se cumprir. Após a vitória contra Golias, Davi tornou-se um nome conhecido em toda Israel. O jovem pastor que havia derrotado o gigante foi recebido com cânticos e celebrações por onde passava. As mulheres cantavam: Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Essas palavras, embora exaltassem Davi, plantaram a semente de um sentimento sombrio no coração do rei Saul: o ciúme. Saul, que inicialmente acolhera Davi como um aliado e o fizera comandante do exército, começou a enxergá-lo como uma ameaça. A popularidade de Davi crescia rapidamente, e isso alimentava o medo de Saul de perder o trono. O rei sabia que Deus já havia rejeitado sua liderança e que alguém mais digno havia sido escolhido. Cada vitória de Davi parecia confirmar que ele era o sucessor que Deus havia ungido. Aos poucos, o ciúme de Saul transformou-se em ódio. Em um momento de raiva, enquanto Davi tocava a harpa para acalmar o espírito perturbado do rei, Saul arremessou uma lança contra ele, tentando matá-lo. Davi conseguiu desviar e escapar, mas esse foi apenas o início de uma perseguição que o marcaria profundamente. Apesar da hostilidade crescente, Davi continuava fiel ao rei. Ele via Saul não apenas como um inimigo, mas como o ungido do Senhor, alguém a quem ele devia respeito e lealdade. Essa perseguição forçou Davi a abandonar a corte e fugir para salvar sua vida. Ele tornou-se um fugitivo, vivendo em cavernas, desertos e entre aqueles que também eram rejeitados pela sociedade. Homens desesperados, endividados e insatisfeitos começaram a se reunir em torno de Davi, formando um grupo de seguidores leais. Esse período de fuga, embora cheio de provações, também foi um tempo de aprendizado. Davi, mais uma vez, encontrou em Deus sua força e refúgio. Ele compôs muitos salmos durante esse tempo, expressando sua confiança na proteção divina e seu clamor por justiça. Um dos episódios mais marcantes dessa perseguição aconteceu em uma caverna no deserto de En-Gedi. Saul, em sua busca implacável por Davi, entrou na caverna sem saber que Davi e seus homens estavam escondidos ali. Os homens de Davi o encorajaram a aproveitar a oportunidade para matar Saul, argumentando que isso seria o cumprimento da promessa de Deus de colocá-lo no trono. Mas Davi recusou. Ele disse: Não levantarei minha mão contra o meu Senhor, pois ele é o ungido do Senhor. Em vez disso, ele cortou um pedaço do manto de Saul para provar que poderia tê-lo matado, mas escolheu não fazê-lo. Quando Saul deixou a caverna, Davi saiu atrás dele e gritou: Veja, meu pai, o pedaço de seu manto em minha mão. Eu poderia tê-lo matado, mas não o fiz. Saiba que eu não sou seu inimigo. Essas palavras tocaram o coração de Saul, que por um breve momento reconheceu a integridade de Davi e lamentou sua própria perseguição. No entanto, a paz entre eles foi apenas temporária.
Mesmo em meio a essas adversidades, Deus continuava a moldar o caráter de Davi. Ele aprendeu a liderar, não com base na força ou no poder, mas na justiça, paciência e dependência de Deus. Sua jornada como fugitivo não era apenas um teste de sobrevivência, era uma preparação para o trono. Davi estava sendo treinado para ser um rei segundo o coração de Deus, alguém que entendesse o peso da responsabilidade e a necessidade de confiar completamente no Senhor. Mas nem todas as provações de Davi vieram de Saul. Ele também enfrentou momentos de desespero e dúvida. Em Ziclag, uma cidade onde ele e seus homens haviam encontrado refúgio, Davi experimentou uma das crises mais profundas de sua vida. Enquanto ele e seus homens estavam fora, os amalequitas atacaram a cidade, queimando-a e levando as mulheres e crianças como prisioneiras. Ao retornar e ver a devastação, os homens de Davi ficaram tão revoltados que falaram em apedrejá-lo. Davi, no entanto, fez o que sempre fizera. Voltou-se para Deus. Ele buscou ao Senhor em oração, pedindo orientação sobre o que fazer. Deus respondeu dizendo: persiga-os, porque certamente você os alcançará e recuperará tudo. Com essa promessa, Davi liderou seus homens em uma missão de resgate, derrotando os amalequitas e recuperando tudo o que havia sido perdido. Esse episódio não foi apenas uma vitória militar. Foi um lembrete poderoso de que, mesmo nos momentos de maior desespero, Deus é fiel para restaurar o que foi destruído. Enquanto Davi enfrentava seus desafios, a situação de Saul continuava a se deteriorar. O rei estava cada vez mais isolado, consumido por medo e paranoia. Ele buscava a orientação de Deus, mas não ouvia mais a voz divina. Em um ato de desespero, Saul consultou uma feiticeira, quebrando ainda mais sua aliança com o Senhor. Era o início do fim para o primeiro rei de Israel. Davi, por outro lado, continuava sua jornada, mesmo sem saber quando ou como Deus o colocaria no trono. Ele confiava que o Senhor cumpriria sua promessa no tempo certo. Sua história, até aquele ponto, era um testemunho vivo de que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Ele usa os improváveis para realizar o impossível, e a vida de Davi era a prova disso. Enquanto Davi caminhava pela incerteza, uma coisa era clara: Deus estava com ele. E embora o caminho fosse difícil, cada passo o aproximava do destino para o qual havia sido ungido. O rei de Israel não seria apenas um governante humano, seria alguém que refletisse o coração de Deus, liderando com justiça, misericórdia e humildade. A jornada de Davi estava longe de terminar, mas uma coisa era certa: Deus estava escrevendo uma história de redenção e propósito, e Davi era uma peça central desse plano eterno. Com a morte de Saul em uma batalha contra os filisteus, uma nova era começava em Israel. Saul e seus filhos, incluindo Jonatas, o grande amigo de Davi, foram mortos no campo de batalha, deixando Israel em desordem. A notícia chegou a Davi de maneira abrupta, trazida por um amalequita que afirmava ter dado o golpe final em Saul. Esperando ser recompensado, o mensageiro foi surpreendido pela indignação de Davi, que ordenou sua execução, declarando: como você ousou levantar a mão contra o ungido do Senhor? A dor de Davi pela morte de Saul e Jonatas foi profunda e sincera. Apesar da perseguição que havia sofrido, ele reconhecia a autoridade de Saul como rei e lamentava a perda de seu amigo querido. Davi compôs um cântico de lamento que foi compartilhado por todo Israel, exaltando a bravura de Saul e Jonatas e declarando: como caíram os valentes no meio da batalha. Com Saul morto, a liderança de Israel estava dividida. Davi foi proclamado rei de Judá, estabelecendo seu governo em Hebrom, enquanto Isbosete, um dos filhos sobreviventes de Saul, foi declarado rei pelas outras tribos de Israel.
Isso deu início a um período de guerra civil que testaria a paciência e a sabedoria de Davi. Ele não buscou a guerra, mas tampouco abriu mão do chamado de Deus para liderar todo o povo de Israel. Durante os 7 anos em que governou em Hebrom, Davi demonstrou sua habilidade de liderança e sua disposição de confiar no tempo de Deus. Ele uniu gradualmente as tribos ao seu redor, mostrando que sua força como líder vinha de sua dependência no Senhor, e não de estratégias políticas ou militares. Finalmente, após a morte de Isbosete e de seus aliados, as tribos de Israel reconheceram Davi como seu rei, unindo-se sob sua liderança. A primeira grande conquista de Davi como rei de todo Israel foi a captura de Jerusalém, uma cidade que estava sob controle dos jebuseus. Jerusalém era uma fortaleza considerada impenetrável, mas Davi, com sua habilidade militar e direção divina, encontrou um ponto fraco: o sistema de água subterrâneo da cidade. Com uma estratégia ousada, ele e seus homens tomaram a cidade, estabelecendo-a como a capital política e espiritual de Israel. Jerusalém não era apenas uma escolha prática. Davi sabia que a cidade tinha um significado simbólico e espiritual. Para consolidar ainda mais sua importância, ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém em uma celebração grandiosa. O evento foi marcado por alegria, danças e adoração ao Senhor, mas também por um momento de tensão. Durante o transporte da arca, Uzá, um dos que a acompanhavam, tocou nela para estabilizá-la e foi imediatamente ferido por Deus. Esse incidente lembrou a todos que a presença de Deus era santa e deveria ser tratada com reverência. Apesar desse episódio, a chegada da arca a Jerusalém foi um marco na história de Israel. A cidade tornou-se o centro espiritual do reino, e Davi estabeleceu um padrão de adoração e devoção ao Senhor que seria seguido por gerações. Ele não apenas consolidou a unidade política de Israel, mas também promoveu um renascimento espiritual, mostrando que o reino de Deus não era apenas sobre poder e conquistas, mas sobre comunhão com o Altíssimo. Davi, no entanto, não estava satisfeito. Em seu coração havia o desejo de construir um templo para o Senhor, um lugar permanente para abrigar a arca e centralizar a adoração em Israel. Ele compartilhou esse plano com o profeta Natã, mas Deus tinha outros planos. Por meio de Natã, o Senhor disse a Davi que não seria ele quem construiria o templo, mas seu filho. Em vez disso, Deus fez uma promessa extraordinária a Davi. Sua linhagem seria estabelecida para sempre, e um de seus descendentes reinaria eternamente. Essa promessa, conhecida como a Aliança Davídica, apontava diretamente para o Messias, o Salvador que viria para redimir não apenas Israel, mas toda a humanidade. Davi respondeu a essa promessa com humildade e gratidão. Ele reconheceu que tudo o que tinha e tudo o que havia conquistado vinha de Deus. Em uma oração cheia de reverência, ele declarou: "Quem sou eu, Senhor Deus, e o que é a minha família, para que me trouxesses até aqui? E como se isso não bastasse, tu falaste sobre o futuro da casa do teu servo." Sob o reinado de Davi, Israel experimentou um período de paz e prosperidade como nunca antes. Ele expandiu as fronteiras do reino, derrotou inimigos históricos como os filisteus, os moabitas e os amonitas, e estabeleceu Israel como uma potência regional. Mas, mais do que isso, ele estabeleceu um padrão de liderança que colocava Deus no centro de todas as decisões. No entanto, a jornada de Davi estava longe de ser perfeita. Ele ainda enfrentaria grandes desafios e cometeria erros graves que trariam consequências dolorosas para ele e para sua família. Mas mesmo em suas falhas, Davi continuava a ser um exemplo de como um coração quebrantado e arrependido pode encontrar graça diante de Deus. A história de Davi como rei era, acima de tudo, a história da fidelidade de Deus. Cada vitória, cada conquista,
Cada momento de adoração em Jerusalém apontava para o plano maior de Deus: estabelecer um reino eterno que começaria com Davi, mas alcançaria seu clímax em Jesus Cristo. Para o povo de Israel, Davi era um rei. Para nós, ele é um lembrete poderoso de que Deus usa os improváveis para realizar seus propósitos eternos. Embora Davi fosse um rei segundo o coração de Deus, sua humanidade, com suas falhas e limitações, viria à tona de forma dramática. No auge de seu reinado, em um momento de conforto e aparente segurança, Davi cometeu um erro que traria consequências devastadoras para sua vida e para sua família. Esse episódio, que envolveria Batseba e Urias, não seria apenas uma falha moral, mas um exemplo do quanto o pecado pode destruir mesmo aqueles que estão mais próximos de Deus. Era tempo de guerra, mas Davi permaneceu em Jerusalém, delegando a liderança de seu exército ao general Joabe. Em uma tarde, enquanto passeava no terraço de seu palácio, ele viu uma mulher tomando banho. Ela era Batseba, esposa de Urias, um dos soldados mais fiéis de Davi. Dominado pelo desejo, Davi ordenou que a trouxessem ao palácio e se deitou com ela. Quando soube que estava grávida, Davi tentou encobrir o pecado, chamando Urias de volta da batalha e incentivando-o a passar a noite com sua esposa, para que a gravidez parecesse ser dele. Urias, no entanto, recusou-se a ir para casa. Ele não conseguia se permitir tal conforto enquanto seus companheiros de batalha estavam no campo lutando. Frustrado com a integridade de Urias, Davi elaborou um plano terrível. Ele enviou uma mensagem a Joabe, ordenando que colocasse Urias na linha de frente, onde a batalha era mais feroz, e depois o abandonasse para que fosse morto. Assim aconteceu. E após a morte de Urias, Davi tomou Batseba como sua esposa. Por um tempo, parecia que Davi havia escapado das consequências de seu pecado. Mas Deus viu tudo e não deixou que isso passasse despercebido. Ele enviou o profeta Natã para confrontar Davi. Natã contou uma parábola sobre um homem rico que, embora tivesse muitas ovelhas, tomou a única ovelha de um homem pobre para alimentar um viajante. A história despertou a ira de Davi, que declarou: "Esse homem merece morrer." Foi então que Natã o confrontou com as palavras cortantes: "Você é esse homem." Davi foi completamente exposto. Não havia como negar sua culpa. Em vez de se justificar ou tentar escapar, ele caiu diante de Deus em arrependimento profundo. As palavras de seu coração quebrantado foram registradas no Salmo 51, onde ele clama: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito." Embora Deus tenha perdoado Davi, as consequências de seu pecado foram inevitáveis. O filho que nasceu de sua união com Batseba ficou gravemente doente e morreu, trazendo grande dor ao rei. Além disso, a espada nunca mais se afastaria de sua casa. Seus próprios filhos se rebelariam contra ele, e sua família seria marcada por tragédias e conflitos. Uma dessas tragédias envolveu Amnon, filho de Davi, que cometeu uma terrível violência contra sua meia-irmã Tamar. Esse ato provocou a ira de Absalão, outro filho de Davi, que, buscando vingança, matou Amnon. Esse evento foi o início de uma série de desastres familiares que culminariam na rebelião de Absalão contra seu próprio pai. Absalão era carismático, bonito e ambicioso. Ele conquistou o coração de muitos em Israel, posicionando-se como um líder melhor do que Davi. Quando chegou o momento, ele se declarou rei e marchou contra Jerusalém, forçando Davi a fugir da cidade. Foi um dos momentos mais sombrios da vida de Davi. Ele, o grande rei, estava sendo perseguido por seu próprio filho, vagando mais uma vez como um fugitivo. Apesar de tudo, Davi não deixou de confiar em Deus. Ele sabia que, embora estivesse colhendo as consequências de seus erros, o Senhor ainda era soberano e fiel.
Durante a batalha entre as forças de Davi e Absalão, o jovem rebelde foi morto, trazendo uma mistura de alívio e tristeza ao coração do rei. O grito de Davi ao saber da morte de Absalão ecoa até hoje como uma expressão de dor profunda. Absalão, meu filho, quem dera eu tivesse morrido em seu lugar. Mesmo com tantas dificuldades, Davi continuava a buscar a Deus. Ele compreendia que, apesar de suas falhas, a graça de Deus era maior. Ele era um homem quebrantado, mas ainda segundo o coração de Deus, porque nunca abandonou sua confiança no Senhor. Seus salmos, compostos em meio a essas crises, são um testemunho vivo de como ele se voltava para Deus em todos os momentos, sejam de alegria ou de tristeza. Davi aprendeu que o perdão de Deus não significa ausência de consequências, mas uma restauração do relacionamento. Ele soube que o Senhor era fiel às suas promessas, mesmo quando ele próprio não era. Essa lição seria crucial para o restante de sua vida e para o legado que deixaria. Mesmo em meio às sombras de seus pecados, Davi permanecia uma figura central no plano de Deus para a redenção da humanidade. A história de Davi até aqui nos mostra algo poderoso. Não importa o quão longe possamos cair, a graça de Deus é suficiente para nos levantar. Davi foi um homem de altos e baixos, mas sua vida é uma prova de que o arrependimento verdadeiro e a fé inabalável podem nos conectar novamente ao coração de Deus, mesmo nos momentos mais sombrios. E é esse testemunho que continua a inspirar gerações, apontando para um Deus que nunca desiste de seus filhos. Com o passar dos anos, Davi se recuperou das dores e tragédias que haviam marcado sua vida, mas não sem carregar as cicatrizes. Ele retornou ao trono em Jerusalém, agora um homem mais experiente, mais humilde e mais consciente do peso de suas ações. Mesmo assim, seu reinado não foi apenas um tempo de dor e sofrimento. Também foi um período de grandes realizações e profundo impacto espiritual. Davi entendeu que seu papel como rei ia muito além das fronteiras de Israel ou das conquistas militares. Ele sabia que sua função era ser um exemplo de liderança que colocava Deus no centro de tudo. Ele tomou medidas importantes para fortalecer o reino, estabelecendo um governo mais estruturado e promovendo reformas administrativas. Mas, acima de tudo, ele focou na adoração ao Senhor, trazendo um renascimento espiritual ao povo de Israel. Entre suas ações mais significativas estava a organização dos levitas e músicos que serviriam no templo. Embora Davi não fosse permitido construir o templo, pois Deus havia reservado essa tarefa para seu filho Salomão, ele fez os preparativos necessários para que a obra fosse concluída no tempo certo. Ele reuniu materiais, elaborou planos e inspirou o povo a contribuir para essa causa sagrada. O templo seria um símbolo da presença de Deus em Israel e um lugar onde gerações poderiam se conectar ao Senhor. Davi também continuou a compor salmos, que eram mais do que simples canções ou poemas. Eram expressões de sua alma. Neles, vemos um homem que passou por tudo: vitórias, derrotas, alegria, arrependimento, dor e renovação espiritual. No Salmo 23, por exemplo, ele descreve Deus como o bom pastor, refletindo sua própria jornada como pastor de ovelhas, mas agora reconhecendo que ele era a ovelha guiada pelo Senhor. Esse salmo, um dos mais conhecidos e amados, encapsula a essência de sua fé. A certeza de que Deus estava com ele em cada vale escuro e em cada pasto verdejante. Apesar das bênçãos e conquistas, Davi ainda enfrentava desafios. Ele teve que lidar com outra tentativa de usurpação do trono, desta vez por seu filho Adonias. Assim como Absalão, Adonias tentou tomar o poder enquanto Davi estava em seus últimos dias. No entanto, dessa vez, Davi agiu rapidamente e garantiu que Salomão, o filho prometido por Deus para sucedê-lo, fosse ungido como rei.
Esse ato foi mais do que uma transferência de poder. Foi o cumprimento das promessas de Deus de que a linhagem de Davi seria estabelecida para sempre. Nos últimos momentos de sua vida, Davi reuniu Salomão e deu a ele instruções que ecoariam como um legado espiritual e político. Ele disse: "Seja forte e corajoso e obedeça fielmente a tudo o que o Senhor, o seu Deus, ordenou. Então, você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for." Davi sabia que a grandeza de um reino não estava nas riquezas ou na força militar, mas na obediência à palavra de Deus. A morte de Davi marcou o fim de uma era em Israel, mas também o início de algo maior. Ele foi sepultado em Jerusalém, a cidade que ele havia transformado na capital espiritual e política da nação. Mas seu legado não terminou ali. A promessa que Deus fez a Davi sobre um reino eterno encontrou seu cumprimento séculos depois, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus, chamado de Filho de Davi, veio como o Rei prometido, aquele que governaria não apenas Israel, mas todo o mundo com justiça e misericórdia. A vida de Davi é uma das histórias mais profundas e significativas das Escrituras, porque ela reflete a realidade humana em toda a sua complexidade. Ele foi um homem de altos e baixos, de fé inabalável e falhas trágicas. Mas, acima de tudo, ele foi um homem que buscava o coração de Deus. Seu exemplo nos ensina que, mesmo em meio às nossas imperfeições, Deus pode usar nossas vidas para realizar propósitos grandiosos. Davi nos lembra que o mais importante não é nunca falhar, mas sempre se voltar para Deus com um coração quebrantado e disposto a ser transformado. Ele é um exemplo vivo de que a graça de Deus é maior do que nossos erros e que Ele pode nos restaurar e nos usar para a sua glória. Assim, quando olhamos para a vida de Davi, não vemos apenas um grande rei ou um herói bíblico. Vemos um reflexo do amor e da misericórdia de Deus em ação. E é por isso que sua história continua a inspirar e transformar vidas até hoje. Nos últimos momentos de sua vida, Davi refletiu sobre sua jornada. De pastor a rei, de herói nacional a figura central na linhagem messiânica, ele havia vivido uma existência cheia de contrastes. Marcado por conquistas e derrotas, glórias e arrependimentos, sua vida não era apenas a história de um homem, mas o testemunho da fidelidade de Deus. Já em idade avançada e com sua saúde debilitada, Davi dedicou seus últimos esforços a preparar Israel para um futuro de estabilidade e devoção. Ele sabia que seu tempo estava chegando ao fim e que seu legado dependia de como ele passaria o bastão para a próxima geração. Era um momento crucial, tanto para sua família quanto para a nação. Um dos últimos atos de Davi foi convocar os líderes de Israel para um grande encontro. Ele declarou diante deles que Deus havia escolhido Salomão para sucedê-lo no trono e construir o templo que abrigaria a Arca da Aliança. Com humildade, Davi compartilhou a razão pela qual ele próprio não havia sido permitido construir o templo. O Senhor me disse: "Você derramou muito sangue e fez muitas guerras. Não edificará uma casa ao meu nome." No entanto, ele reconheceu que essa tarefa caberia a Salomão e fez questão de garantir que seu filho tivesse tudo o que precisava para cumprir essa missão. Davi entregou a Salomão os planos detalhados para o templo, desde suas dimensões até os utensílios sagrados que seriam usados no serviço de adoração. Ele também reuniu uma quantidade impressionante de materiais: ouro, prata, bronze e madeira, tudo consagrado para o Senhor. Além disso, exortou os líderes de Israel a apoiarem Salomão, não apenas com recursos, mas com obediência e lealdade. Para Davi, o templo seria muito mais do que uma obra arquitetônica, seria o símbolo da presença de Deus no meio de seu povo.
Em um de seus discursos finais, Davi voltou sua atenção para o povo, lembrando-os de sua aliança com Deus e da importância de viver em obediência. Ele disse: "Reconheçam que o Senhor é grande, poderoso e digno de toda a honra. Sirvam a Ele de todo o coração, pois tudo o que temos e somos vem dele." Essas palavras não eram apenas instruções, eram o reflexo daquilo que ele havia aprendido ao longo de sua vida, que tudo começa e termina em Deus. Quando o momento chegou, Davi descansou com seus antepassados. Ele morreu em boa velhice, tendo reinado por 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Sua morte trouxe tristeza ao povo de Israel, mas também esperança, pois seu reinado havia estabelecido as bases para um futuro promissor. Salomão assumiu o trono e começou a cumprir o que Davi havia preparado, incluindo a construção do majestoso templo em Jerusalém. Embora Davi tenha partido, seu impacto permaneceu. Ele não era apenas lembrado como o pastor que derrotou Golias, o guerreiro que uniu Israel ou o rei que trouxe prosperidade à nação. Ele era lembrado como o homem segundo o coração de Deus, aquele que, apesar de suas falhas, buscava sempre se alinhar com a vontade do Senhor. Sua vida era uma prova viva de que Deus não escolhe os perfeitos, mas capacita os dispostos, moldando-os para cumprir seus propósitos. A promessa que Deus fez a Davi, que sua linhagem duraria para sempre, encontrou seu cumprimento pleno em Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus começa com as palavras: "Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão." Isso não era apenas uma formalidade genealógica, era a conexão direta entre a aliança feita com Davi e a redenção que Cristo traria ao mundo. Jesus, o Rei dos Reis, veio para estabelecer um reino eterno, um reino que ultrapassa fronteiras e gerações. O legado de Davi transcende sua própria vida. Ele aponta para a graça de Deus, que transforma o quebrado em algo belo, o comum em extraordinário. Davi nos ensina que o caminho para Deus não é a perfeição, mas a sinceridade de um coração que se arrepende e busca nele a força para continuar. Seus salmos ainda ressoam como orações atemporais, oferecendo conforto, inspiração e direção àqueles que enfrentam os altos e baixos da vida. Hoje, quando lembramos de Davi, não apenas o vemos como uma figura histórica ou um herói da fé, mas como um reflexo da bondade e da paciência de Deus. Ele nos lembra que, mesmo em meio aos nossos erros e fraquezas, Deus pode realizar algo maior do que imaginamos. Davi é a prova de que, quando colocamos nossas vidas nas mãos do Senhor, Ele é capaz de nos usar para escrever uma história que glorifica seu nome e impacta gerações. E assim, a história de Davi continua a inspirar. Não por causa de sua força ou conquistas, mas por causa de sua dependência inabalável de Deus. Sua vida aponta para uma verdade eterna. O verdadeiro rei é o Senhor. E é nele que encontramos propósito, redenção e a promessa de um futuro glorioso. A história de Davi não terminou com sua morte. Seu legado espiritual e histórico continuou a moldar a identidade de Israel e a trajetória da humanidade. O impacto de sua vida transcendeu as páginas do Antigo Testamento e alcançou seu ponto culminante na vinda do Messias, Jesus Cristo, que seria conhecido como o Filho de Davi. Essa conexão direta entre Davi e Jesus revela a profundidade do plano redentor de Deus, iniciado em sua aliança com o pastor que se tornou rei. A promessa feita por Deus a Davi, conhecida como a Aliança Davídica, estabeleceu que sua linhagem seria eterna. No momento em que Deus falou por meio do profeta Natã, ele prometeu que um descendente de Davi governaria para sempre. Essa promessa era, ao mesmo tempo, uma profecia e um mistério, pois apontava para algo muito maior do que um reino terrestre. Era uma indicação clara de que o Messias viria da casa de Davi, trazendo redenção e esperança não apenas para Israel,
mas para toda a humanidade. A figura de Davi permeia toda a Bíblia, simbolizando a interação entre a humanidade falha e a graça divina. Seus salmos não apenas foram cânticos e orações pessoais, mas também se tornaram uma voz para aqueles que buscam refúgio em Deus nos momentos de angústia, gratidão ou arrependimento. Por exemplo, o Salmo 22, escrito por Davi, é frequentemente interpretado como uma profecia sobre a crucificação de Cristo. As palavras Deus meu, por que me desamparaste?" ecoam os sentimentos de Jesus na cruz, conectando a dor de Davi ao sofrimento redentor do Salvador. Essa continuidade entre Davi e Jesus reforça a unidade das Escrituras e a soberania do plano de Deus. Davi apontava para algo muito maior do que seu reinado. Ele era um símbolo do Messias que viria para estabelecer um reino eterno. Enquanto Davi foi um rei humano, com falhas e limitações, Jesus veio como o Rei perfeito, sem pecado, que cumpriria a justiça de Deus em sua totalidade. Quando Jesus entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho, o povo clamou: "Hosana ao filho de Davi!" Essa saudação não era apenas um reconhecimento de sua linhagem, mas uma declaração de fé. Eles viam em Jesus o cumprimento das promessas feitas a Davi, o rei esperado que traria paz e restauração. Porém, muitos ainda não compreendiam completamente o tipo de reino que Jesus vinha estabelecer. Enquanto esperavam uma libertação política, Jesus veio trazer uma libertação espiritual, algo muito mais profundo e duradouro. O impacto de Davi continua a inspirar os cristãos até hoje. Sua vida nos ensina que Deus não busca perfeição, mas um coração disposto e quebrantado. Ele demonstra que é possível cair e, ainda assim, se levantar pela graça de Deus. Seu exemplo é um lembrete de que, mesmo em nossas falhas, podemos encontrar redenção e propósito ao nos voltarmos para o Senhor. Jesus, como o filho de Davi, cumpriu de forma perfeita tudo o que Davi representava. Onde Davi falhou, Jesus triunfou. Onde Davi buscou redenção, Jesus a ofereceu. O reino que Davi começou a construir como uma sombra terrena foi plenamente realizado em Cristo, que estabeleceu um reino celestial eterno. Esse reino não é delimitado por fronteiras geográficas, mas está presente em cada coração que se entrega ao senhorio de Jesus. Davi nos mostrou que Deus usa os improváveis. Ele escolheu um jovem pastor para ser rei, e desse rei veio o Salvador do mundo. Essa verdade nos dá esperança de que Deus pode usar cada um de nós, independentemente de nossas fraquezas ou origens, para cumprir seus propósitos. Hoje, ao olharmos para a história de Davi, somos convidados a refletir sobre nossa própria jornada. Assim como Davi enfrentou gigantes, batalhas, vitórias e derrotas, também enfrentamos nossos próprios desafios. Mas a história de Davi nos lembra que, com Deus, somos mais do que vencedores. Não por nossa força, mas pelo poder daquele que nos chamou para fazer parte de sua história eterna. O legado de Davi é, acima de tudo, um reflexo do caráter de Deus, sua graça, sua paciência e seu desejo de restaurar. Ele nos mostra que Deus não desiste de seus filhos, mesmo quando falhamos. E por meio de Jesus, o filho de Davi, podemos encontrar um relacionamento pleno com Deus, baseado não em nossos méritos, mas na obra consumada na cruz. Assim como Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, somos convidados a buscar esse mesmo coração. A vida de Davi nos encoraja a viver com fé, coragem e arrependimento, sabendo que, em Cristo, temos a promessa de um reino que jamais terá fim. A história de Davi não é apenas a história de um homem, é a história de Deus, escrevendo redenção na vida de alguém comum para realizar algo extraordinário. E essa história continua a nos inspirar, pois o mesmo Deus que esteve com Davi está conosco hoje.